The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. Nunca ouviu falar pelo menos uma vez na vida no famoso The Books on the Table? Acho que todo mundo, não é verdade? E aproveitando esse gancho, gente, essa é uma das maneiras que eu mais gosto de ensinar gramática. Vamos deixar essas regras gramaticais pra lá e vamos entender o real uso do negócio. Então, essa é uma música que é uma música catchy que ficou na nossa cabeça e a partir daí, quando a gente tem uma frase prontinha aqui na nossa mente, fica muito mais fácil da gente montar outras combinações. E aí não cabe a você ficar questionando, ai, por que é isso, por que daquilo? E até trazendo pro nosso português, gente, porque a gente pensa assim, ai, teacher, mas sabe o que é? Confuso porque é em inglês. Então eu vou trazer uma situação pra você aqui no português. Imagina que o nativo vem aqui pro Brasil hoje e ele encontrando com você numa conversa, ele diz assim pra você, deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe me dizer por que a gente fala dor na perna e não dor de perna? Você saberia responder essa pergunta? E a minha resposta com certeza é não, a gente simplesmente usa, pronto e acabou. E o inglês é a mesma coisa. Então, ao invés de ficar questionando, querendo anotar aquele monte de regras, vamos entender o real uso dessas preposições e colocar tudo em prática. Portanto, agora você já sabe que tudo que estiver em cima da mesa, nós usamos a preposição on. The book is on the table. Hello guys! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Mendes, estou de volta com mais uma aula pra você. Eu já quero começar essa aula de hoje te dando um presente. Olha, se você ainda não recebeu o e-book que eu fiz com muito carinho, com os 20 erros mais cometidos por alunos brasileiros ao falar inglês, você tá perdendo tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é muito simples, basta você entrar no meu grupo VIP e eu mesma vou te entregar esse presentão. Aqui também está o meu arroba, pra você que ainda não me segue lá no Instagram, puxãozinho de orelha, gente, de segunda a sexta, conteúdo gratuito, vários desafios para te ajudar no inglês. E é claro que também não poderia deixar de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ajuda a compartilhar e o mais importante, se você gosta desse conteúdo, se eu tenho te ajudado, já me dá o seu like também, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e a gente consegue impactar a vida de outras pessoas também. Na aula de hoje eu vou te ensinar sobre as preposições in, on, at, quando o assunto é tempo e lugar, ok? E aí eu vou ilustrar aqui para vocês da seguinte maneira, nós vamos dividir as preposições em 3 categorias, ok? Então vamos imaginar que é como se tivesse um alvo aqui, e quanto menor esse alvo vai ficando, ele vai ficando mais específico, ok? Então do lado de fora do nosso alvo, você vai ter a preposição in, e ela vai representar o que é geral, as coisas maiores. Eu vou dar os exemplos para você. Então, nesse cantinho aqui de fora do nosso alvo, você vai encontrar a preposição in. E nós vamos usar ela na seguinte situação: para meses, anos e para décadas também, tá bom? Então, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Se eu quisesse dizer assim, que o meu aniversário é em maio, e essa informação é verdade. My birthday is in May, ok? E aí, talvez vocês se perguntem, teacher, mas por que eu usei a preposição in? Eu te falei que meu aniversário é em maio, mas eu não te disse exatamente o dia, nem muito menos a hora que eu nasci. Então, não fui tão específica assim. Para essa situação, in, com certeza. Quando eu estou falando sobre ano, como eu já tinha falado para vocês, se eu quisesse ser assim, o teacher Daniel nasceu em 1979. Então, para essa situação, in English you're going to say teacher Daniel was born in 1979, ok? Eu falei para vocês o ano que ele nasceu, mas não falei que mês foi, muito menos o dia. Também não fui tão específica. E agora falando sobre a década, se eu quisesse falar década de 60, in the 60s, também não fui específica, in como preposição. Usamos também a preposição in para períodos do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening, ok? E ainda falando sobre tempo, mas agora tempo gasto, nós usamos nessas situações, in a few minutes, in a week, in 6 months, ok? Então, para essas situações também cabe usar a preposição in. E agora sobre transporte. Não vamos usar para todos os transportes, mas para carro, que é uma exceção, a gente usa a preposição in. E aí cabe o carro e o táxi também, ok? So, in a car, in a taxi. Para essas situações a gente usa essa preposição. E alguns alunos perguntam, teacher, mas por que usa a preposição in?
Como assim? Então, a associação que eu fiz, eu sempre conto para os meus alunos e eu acho que dá super certo, é você pensar que você, quando entra no carro, você está dentro do carro, você está dentro do táxi, certo? Então, para essa situação, a gente usa a preposição in, porque você está dentro. Se você fizer essa associação, vai ficar mais fácil de você lembrar. Quando falamos sobre países e cidades, a gente também usa a preposição in. Se eu quisesse dizer para vocês que eu nasci no Brasil, para essa situação eu vou dizer I was born in Brazil. Por exemplo, eu moro na cidade de Santos. Para essa situação também, a gente usa a preposição in. I live in Santos. Então, olha isso aqui, gente, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o planeta, certo? O planeta, ele é in. Não estou sendo muito específica. Depois do planeta vem o continente. Continua não específico. Depois vem o país. Continua sendo in. Depois vem o estado. Continua sendo in. Depois vem a cidade. Ainda assim a preposição é in. Depois vem o bairro. Continua sendo in. Perceberam que com todas essas informações eu não consegui ser muito precisa? Imagina que eu tenho que entregar uma encomenda. Eu preciso colocar todas as informações certinhas. E para que o carteiro entregue essa encomenda de forma correta, ele vai precisar do endereço, certo? De algo mais preciso. Então, quando eu entrego a informação do meu bairro para que a encomenda seja entregue, essa informação não é suficiente para que o carteiro realmente saiba onde ele tem que deixar essa encomenda. Então, para essa situação e para todas as outras que eu falei para vocês, nós vamos usar a preposição in. E acompanhando aqui o nosso alvo, agora ele vai ficar um pouquinho mais específico. Chegou o momento da preposição on, ok? E a gente vai usar na seguinte situação. Lembra que eu falei para vocês, contei um segredinho, que inclusive está chegando no aniversário em maio. Não foi muito específica, usamos a preposição in. E agora eu vou contar para vocês o dia do meu aniversário. Já foi um pouco mais específica, não é verdade? Então, para essa situação, nós dizemos on May 1st, on May 1st, ok? Uma outra situação também que a gente usa essa preposição são para os dias da semana. E aí eu vou te dar uma diquinha que eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Encontrou a palavra day no final? Encontrou a palavra day? Pode colocar o on na frente, que na maioria das vezes vai estar certo, ok? Então, para os dias da semana que terminam com day, vai ter o on na frente, on Monday, on Sunday, on Saturday. A gente usa também para datas comemorativas, on Christmas Day, on my birthday, on holiday, ok? Então perceberam? Terminam com day e a gente vai colocar a preposição on na frente. Usamos a preposição on também para todos os outros meios de transporte. Lembra que eu falei para vocês essas sessões? Car, taxi, que usamos in. Então, para todos os outros, como por exemplo, boat, train, plane, bus, nós usamos a preposição on, ok? E aí eu vou fazer uma associação aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais. Nós usamos também quando estamos andando, ok? On foot. E aí pode ser que você pergunte, teacher, mas por que quando eu falo de outros meios de transporte, como esse que você citou agora, eu uso a preposição on? E aí eu associei da seguinte forma. Nesses meios de transporte, nós conseguimos ficar em pé. Lembra do on foot? E a partir do momento que eu associo que o meu pezinho, ele também é um meio de transporte, on foot, aí eu entendo que todos os outros meios de transporte que eu também consigo ficar em pé, eu vou usar a preposição on para isso. Então, por exemplo, se eu quiser ser assim, eu estou no avião. In English, you're going to say, I am on the plane. Eu estou no ônibus. I am on the bus. E existe uma diferença quando o assunto é movimento. Se eu quiser ser assim, eu vou para o Canadá de avião. In English, you're going to say, I'll go to Canada by plane. Se eu quiser ser assim, eu vou para São Paulo de carro. I'll go to São Paulo by car, ok? Então, muita atenção, quando o assunto for movimento, a gente vai usar a preposição by. E é claro que eu não poderia deixar de contar essa aqui para vocês que são modernos e acompanham a tecnologia. Quando assuntos são coisas online, nós vamos usar a preposição on também. On TV, on Instagram, on YouTube, on Facebook, on this website, ok? Então, coisas relacionadas a online, a gente usa também a preposição on. Então, muito cuidado, que essa é uma pergunta muito comum quando a gente conhece alguém. Ah, você tem Facebook, você tem Instagram? Para essa situação, a gente vai usar a preposição on. Are you on Instagram? E agora chegamos no miolo do nosso alvo e vamos falar sobre a parte mais específica, que é a preposição at. Então vamos imaginar essa situação. Eu ligo para o Teacher Daniel e eu falo assim, Teacher Daniel, olha, eu tô indo agora para a casa do meu pai. Então me encontra lá, me encontra na casa do meu pai.
Para essa situação, a gente usa a preposição at. Por quê? Eu fui bem específica de onde eu quero que ele me encontre. Eu quero que ele me encontre na casa do meu pai. So, in English, you're going to say, meet me at my father's home. Meet me at my father's home. Agora imagina essa mesma situação. Ele já sabe que tem que me encontrar lá na casa do meu pai, mas agora eu vou ser mais específica ainda. Eu vou falar para ele a hora que eu quero me encontrar com ele lá. E eu quero que ele me encontre às 7 horas. So in English you're going to say at 7 o'clock. At 7 o'clock. E só pegando o gancho do que eu falei pra vocês agora, que eu ia me encontrar com o Teacher Daniel 7 horas da noite lá na casa do meu pai. Quando o assunto é horário, relógio, a gente usa a preposição at. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Se eu quiser ser assim, às 2 horas, at 2 o'clock. Às 2h40, at 2:40, ok? Então, lembrando que toda vez que você pensar em números, relógio, horário, a gente usa a preposição at. E ainda falando sobre horário, tudo que está relacionado a isso, como por exemplo, hora do almoço, hora da janta, hora da reunião, para essa situação também, a gente usa a preposição at. E agora chegou o momento do desafio. E o desafio de hoje é o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês 3 frases, é claro, sem as preposições. E aí, baseado em tudo que eu ensinei aqui pra vocês hoje, vocês vão escrever aqui nos comentários quais as preposições correspondentes a essas frases. E eu vou corrigir um por um, ficar muito contente com a sua participação. Lembrando que essa é a hora mais importante, que é a hora que você vai colocar tudo que você aprendeu aqui comigo em prática. Se eu te ajudei com esse vídeo que você tá esperando, já me dá o seu like, corre lá, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E é claro que eu te espero no próximo vídeo com muito mais conteúdo pra você. Bye, bye!